Shalom, shalom, que a paz do Eterno esteja no teu coração, te guiando, te sustentando. Estamos aqui para mais uma reflexão dentro da Torá, dentro dos profetas, dentro dos escritos, e hoje nós vamos meditar, refletir dentro do livro de Bereshit, o primeiro livro da Torá, que corresponde à Septuaginta e o que é mais conhecido como Gênesis. E eu chamo a tua atenção para os primeiros versos da Torá, né? Podemos dizer as sétimas primeiras palavras que Moshe Rabbeinu, Moisés, nosso mestre, através da inspiração do Eterno, escreveu: Bereshit bara Elohim et hashamai. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essas são as sete primeiras palavras da Torá. E nós entendemos dentro da cultura judaica que os rabinos afirmam através da lei oral que foi passada de Moisés para Arão, e depois para os 70 anciãos, e para Josué, e assim foi passando, chegando ao rei Davi, e até os dias de hoje, no caso, passando de uma forma oral. Nós temos o entendimento que desde o princípio, desde o Bereshit, na presciência do Eterno, e também na preexistência dos planos de Hashem, já havia o Mashiach, já havia o Messias, já havia a Torá, já havia a palavra do Eterno em ação na criação. Hoje nós vivemos num mundo onde é propagado no meio acadêmico, nas universidades, o evolucionismo, e realmente é muito importante e de muita valia nós voltarmos para o contexto original da palavra no hebraico. E hoje nós estamos aqui com a Torá da Sefer, e também estamos com o Taná no hebraico para a gente poder estar tratando disso, e também estou aqui com o Inteleniar do Antigo Testamento, mostrando as palavras no original para que nós possamos estar fundamentando esse estudo. E eu vou utilizar também dos comentários aqui da Torá, da editora Sefer, que são rabinos que projetam esses comentários. E o que eu queria chamar a atenção de você é para o contexto logo dos primeiros versos de Gênesis, de Bereshit, aonde a palavra do Eterno vai falar que o Espírito, o vento, a palavra Espírito foi aplicada na Septuaginta. A Septuaginta foi feita por 72 anciãos, 200 anos antes de Cristo, do Messias. Ela foi a forma de que um rei, Ptolomeu, do Egito, pediu para que os rabinos pudessem traduzir a Bíblia hebraica do hebraico para o grego, né? Só algumas partes da Bíblia hebraica, até para uma curiosidade, ela estava em aramaico, algumas partes do livro de Daniel, e foi tudo traduzido para o grego. E esses sábios fizeram essa tradução. Na tradução grega se aplicou a palavra espírito para tudo que diz respeito ao vento, ao hálito, o poder do Eterno. Mas de uma forma hebraica que nós podemos realmente nos voltar, é que o poder de Deus sempre se manifesta como um vento, como um hálito. E nisso nós vemos na Torá, em muitos aspectos, poderíamos dizer aqui de muitos versos, e é isso que nós vamos ver aqui dentro da Torá, dentro da palavra do Eterno. Eu vou pegar aqui o Inteleniar, e ele vai dizer aqui, a palavra Bereshit ele traduz em início, né? Muitos colocam a palavra no princípio, mas aqui, mais próximo do original, seria em início, né? No início, criou Elohim, Deus, os Shammai, os céus, e a terra era informidade. Então nós vemos aqui que a terra era algo que estava não completa, né? Não estava plena, né? E também ela estava em vacuidade e escuridão sobre as faces do abismo. E o sopro, o vento de Elohim, pairava sobre as faces das águas. E disse Elohim, Deus, que haja luz. Então foi as primeiras palavras do Eterno, dando vida, né? No latim, a expressão fiat lux, haja luz. Foi isso que Deus proferiu de uma forma hebraica. Agora, quando nós voltamos aqui para a Torá, na Sefer, eu acho muito interessante
nós entendemos que o Espírito de Deus, eu estou falando até de uma expressão grega, né? Como eu já expliquei, mas no original hebraico é o vento, é o hálito de Deus. Foi esse mesmo hálito que Deus formou o homem do pó da terra em Bereshit, capítulo 2, verso 7, Gênesis, capítulo 2, verso 7, e inseriu nele o fôlego, soprou o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem se tornou uma alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem não ganhou uma alma, mas o homem se tornou de uma forma integral uma alma vivente. E é nisso que nós vemos aqui, tanto no interlinear está aqui a palavra fôlego, então nós vamos entender que esse poder do eterno é a representação da manifestação de Hashem, do Criador. É muito importante frisar de que esse poder foi o que consagrou reis, foi o que consagrou profetas, foi o que consagrou Mashiach. E é muito importante referir ao texto de Isaías capítulo 61, que Yeshua entra na sinagoga em Nazaré e ele diz: o vento, o hálito, o Espírito do Eterno me ungiu, me enviou para trazer vida àqueles que estão mortificados pelo pecado, para trazer liberdade aos cativos. Então nós vamos observar que o Mashiach foi ungido pelo hálito, pelo poder de Deus. E aqui os rabinos vão mencionar, mas a gente pode levantar a interrogação, mas o que esse vento, esse hálito de Deus estava fazendo sobre o abismo, né? O que o hálito, o poder de Deus estava se movendo sobre o abismo? E aqui na Torá Sefer vai dizer: para a maioria dos tradutores é difícil traduzir estas palavras, que têm um sentido difícil de captar por nosso limitado entendimento. Segundo Rashi, que foi um grande rabino, né, que tem muitos midrashins, muitos comentários, muitos ensinamentos, ele diz: segundo Rashi, significa que o trono divino, o trono do Eterno, movia-se por onde e por ordem de Deus, aonde ele desejava estar pairando. E por meio do alento, e na palavra hebraica, como eu falei, no grego foi utilizado a palavra espírito, né, que posteriormente foi traduzida para o português, né? Mas no hebraico é rua, alento. E o alento de Adonai, exalado por sua boca, o poder, o alento saía da boca do Eterno. Isso pode ser entendido de uma forma literal, uma forma metafórica, tá certo? E da sua boca saía esse alento, e sobre a face das águas, aparentemente para dar o alento da vida à matéria. Então, foi pelo alento do Eterno de Hashem que houve vida sobre a matéria, sobre a terra. E isso nós vemos, e aqui está marcado aqui na Torá, um verso que nós já mencionamos, da formação do homem, Gênesis 2:7, que Deus deu o alento, a Neshama, o Rua, e o homem se tornou uma alma vivente. O homem não tem uma alma imortal. O homem é mortal e necessita da ressurreição para a vida eterna. E nós vemos também em Isaías 42:5. Vamos abrir aqui, Isaías 42:5, só para nós nos sintonizarmos com a palavra do Eterno. E assim nós vamos estar aprendendo. Aqui, conforme a referência da Torá Sefer, Isaías 42:5 vai nos dizer assim: assim disse Adonai, o Eterno, Yud Re Vav Re, que cria os céus e o expande, que dá existência à terra e ao seu produto, que proveu a alma de todos os que nela habitam, e fôlego dos que percorrem seus caminhos. Então é Adonai que é a fonte da vida. Então nós vemos que pela Torá, pelo contexto hebraico, o Espírito, o poder, o alento de Deus não é uma outra pessoa separada da divindade do Pai ou do Mashiach, do Filho. Não, ele é uma transmissão do hálito do Eterno. Ele é uma representação, ele é o poder do Eterno em ação. E é por isso que nós podemos dizer que ele é a força ativa, ou mais do que isso, o poder de uma forma imperativa em ação através da palavra do Eterno. E é por isso que eu chamo a tua atenção que o Mashiach, como referi, em Isaías capítulo 61. Vamos abrir aqui, só para a gente caminhar para a finalização deste estudo. Isaías 61
fala do jubileu e fala da unção que o Mashiach recebeu, Yeshua recebeu. E aí ele diz: para sobre mim o Rua do Eterno, o Espírito, porque ele me ungiu para que eu trouxesse aos humildes as boas novas. E ele me enviou para que confortasse os que estão de coração partido, para proclamar liberdade aos cativos e abrir os olhos dos que estão cerrados, para proclamar o ano da boa vontade, o jubileu de Deus, como Deus deu para Israel, o jubileu que era de 49 em 49 anos, o tempo de libertação. O Mashiach veio com essa mensagem. Nós vamos entender que Yeshua, o Mashiach, ele foi 100% humano e 100% perfeito. Ele guardou plenamente a Torá. Ele foi homem, ele não era Deus em terra com poderes. Ele foi glorificado após a ressurreição e divinizado pelo poder da ressurreição. Quando ele estava na terra, ele veio como homem. Ele nasceu de um relacionamento natural através da semente de Davi, a Zera, ou por que não dizer do esperma de Davi, através de Yosef. Yeshua ben Yosef. Foi isso que os discípulos falaram quando encontraram ele e foram avisar Natanael no Evangelho de João. Ele vai dizer: encontramos Yeshua, filho de José. Jesus era filho de José, ele era 100% humano, ele foi glorificado após a ressurreição. E quando ele estava aqui, ele foi capacitado pelo Eterno, pelo Rua do Eterno, por esse mesmo alento que agiu na criação, e através desse poder, Yeshua realizou milagres, Yeshua ressuscitou mortos, porque tudo que ele realizava era pelo poder de Hashem, pelo poder de Adonai. Ele mesmo disse: eu não faço nada por mim mesmo, eu não tenho poder em mim mesmo, mas tudo que eu faço é através do Pai. E é nisso que nós vemos que a virtude do Eterno estava em Yeshua. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou no tzitzit, no talit de Yeshua, e saiu virtude, saiu poder. O anjo Gabriel fala para Maria: você vai dar luz ao Mashiach, ao Messias, e a virtude do Eterno descerá e vai te envolver. Então nós vemos que o Espírito não é uma outra pessoa de forma externa do Pai, não. Ele é uma ação, ele é um poder do Eterno, do Criador. E nós vamos ver pela história que foi muitos anos depois que esse entendimento do Rua como uma pessoa foi desenvolvida pela igreja romana, católica, pelos concílios, distante do entendimento da Torá. Por isso eu deixo essa reflexão para você, para que você possa meditar, entender o papel do Rua, do Espírito, que é o vento, é o hálito do Eterno, e que também capacitou o Mashiach 100% humano, descendente da semente de Davi. E para ele ser da semente de Davi, ele precisava ter um pai biológico. Não teria como ele ser da semente do rei Davi sem passar pela semente biológica. Então nisso nós entendemos: há um único Deus e um único Senhor que foi exaltado, um homem que se tornou Senhor, Mashiach Yeshua, e não há nenhum nome acima dele, apenas o Pai. E há o Rua, o Espírito do Eterno, que age na nossa vida e que nos concede. Se estamos aqui respirando, é porque o Rua do Eterno está na minha e na tua vida. Que o Criador possa te iluminar e que nós possamos recitar as palavras de Yeshua em João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheço como único Deus verdadeiro, há um só Deus, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, Devarim 6.4, Deuteronômio 6.4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. E nisso nós entendemos que Yeshua também referiu-se e pronunciou o Shema, e ele disse: Pai, esta é a vida eterna, que te conheço como único, como o único e um Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Jesus é profeta, Yeshua era profeta, e ele foi enviado como profeta e como enviado do Pai. Ele estava submisso à vontade do Criador. Que o Criador abençoe a tua vida, a tua família. E daqui alguns dias estaremos aqui para uma nova reflexão, aqui com Morei Eliseu Carvalho, para aprendermos da palavra de Hashem. Shalom, shalom.